tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouquinho abaixo dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa branca com a fotografia de uma mulher e uma frase também. Tem tudo a ver com a aula de hoje. Mas continuando, eu estou no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Bom, já dei a dica que a minha aula tem a ver com a minha camiseta, não falei? Mas então, você imagina qual é o tema da nossa aula? Olha aí no nosso quadro. Biografia, uma vida escrita. Esse assunto te interessa? Eu acredito que sim. Afinal de contas, quem é que não gosta de saber sobre a vida de alguém que a gente acompanha? De repente, um artista, um cantor, um atleta, alguém que você gosta de saber, de acompanhar um pouco mais sobre a vida da pessoa? Então, biografia tem a ver com isso. Então, vamos começar entendendo melhor o que significa essa palavra? Olha lá o slide comigo. Biografia vem do grego. Bio significa vida e grafia significa escrita. Quando queremos pesquisar, saber um pouco mais sobre a vida de alguém, a gente busca a biografia dessa pessoa. Mas não são só celebridades que possuem biografia, não. Qualquer pessoa pode ter uma biografia. Ou até mesmo escrever a sua autobiografia. Já pensou nisso? Que tal fazer a sua autobiografia? Mas para isso você precisa entender como é esse gênero textual. Então vamos acompanhar um pouco mais comigo lá no slide? Biografia é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Esse tipo de gênero aborda os aspectos pessoais do personagem biografado e também o contexto social no qual se insere. A função social da biografia é tornar pública a história de vida de uma pessoa. Assim, o seu legado, os seus feitos, eles ficam conhecidos popularmente, culturalmente. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Agora eu vou apresentar para vocês a biografia dessa mulher aqui. Você já ouviu falar sobre Carolina Maria de Jesus? Eu vou apresentar a biografia dessa mulher. Acompanha comigo. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora mineira, nascida em 14 de março de 1914. Apesar de ter apenas 2 anos de estudo formal, tornou-se escritora e ficou nacionalmente conhecida em 1960, com a publicação de seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A escritora Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Filha de uma família pobre, teve uma educação formal de apenas 2 anos. Em 1937, Carolina Maria de Jesus mudou-se para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica. Em 1948, foi viver na favela do Canindé, onde nasceram seus 3 filhos. Enquanto viveu ali, sua forma de subsistência era catar papéis e outros materiais para reciclar. Assim, em 1950, publicou um poema em homenagem a Getúlio Vargas, no jornal O Defensor.
Em 1958, o jornalista Audálio Dantas conheceu a autora e descobriu que ela possuía diversos cadernos, diários, em que dava seu testemunho sobre a realidade da favela. Foi ele quem ajudou a escritora a publicar seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Assim, em 1960, o livro foi publicado e transformou-se em um sucesso de vendas. Depois do sucesso do seu livro, Carolina Maria de Jesus mudou-se da favela do Canindé, gravou um disco com composições próprias e continuou a escrever. Porém, suas próximas obras não obtiveram o mesmo êxito da primeira. Em 1977, no dia 13 de fevereiro, Carolina Maria de Jesus morreu em Parelheiros, distrito da cidade de São Paulo. Esse texto foi retirado do site Brasil Escola. Essa foi uma pequena biografia de Carolina Maria de Jesus. Mas existem outras muito maiores. Essa que eu li para você são apenas alguns trechos, como aquelas que a gente acha na contracapa dos livros. Existem outras biografias que são escritas em livros inteiros. Mas agora eu vou falar para vocês um pouco de como se constitui esse gênero textual. Vou falar para vocês sobre a organização desse gênero textual. Acompanha comigo. Essa aí é a capa do livro Carolina, uma biografia, que foi escrita por Tom Farias. Estrutura da biografia. A biografia tem título, pode ser apenas o nome ou uma característica da pessoa, apresentação do biografado, fatos da vida e acontecimentos importantes em ordem cronológica, conclusão, que é o legado ou condição de vida do biografado. Apresentei para vocês no slide a estrutura desse gênero textual. Agora eu vou apresentar algumas características que são bem interessantes. Bom, a primeira característica é que esse texto é escrito sempre em terceira pessoa. Você sabia disso? É um ponto interessante. São apresentados também os fatos em ordem cronológica. Uma sequência dos fatos são apresentados nessa ordem. Possuem um conjunto de informações sobre a vida da pessoa biografada. Relata os fatos marcantes da vida do biografado. Então, sempre tem que ter algo que foi importante para a vida daquela pessoa. Tem que estar relatado ali naquela biografia. Apresenta também marcadores, como, por exemplo, na infância, naquela época, na adolescência, coisas desse tipo. Predomina os verbos sempre no passado. E também é importante que se tenha um compromisso com a veracidade dos fatos, né, pessoal? Então, agora eu vou apresentar para vocês, na biografia de Carolina Maria de Jesus, a estrutura e as características que eu acabei de falar. Vamos lá! Tenho aí, nesse retângulo, a introdução, que apresenta a vida de Carolina Maria de Jesus sem muitos detalhes. Logo depois, eu apresento os fatos em ordem cronológica, no dia 14 de março de 1914, que fala sobre o nascimento. Apresento também em 1937, quando ela se mudou para São Paulo. 1948, ano em que foi viver na favela do Canindé. Nessa segunda parte do texto, a gente também tem outras datas importantes em ordem cronológica, que estão aí em vermelho. Depois, nós podemos observar em amarelo os verbos no passado, como publicou, conheceu, descobriu, ajudou. E, por fim, nós temos a data da sua morte, em 1977, no dia 13 de fevereiro.
Existem tipos de biografia. Vou começar apresentando para vocês as biografias que são autorizadas. Vou apresentar para vocês um texto sobre a biografia de Paulo Freire. Você já ouviu falar sobre Paulo Freire? Então acompanha comigo alguns trechos da sua biografia. Paulo Freire, patrono da educação brasileira. A vida e a obra de Paulo Freire foram marcadas por sua clara opção a favor dos oprimidos. Nascido em uma região pobre do país, Recife, Pernambuco, em 1921. Ele pôde, desde cedo, observar as dificuldades de sobrevivência das classes desfavorecidas. Seja nas salas da Universidade do Recife, onde ensaiou os primeiros passos de sua filosofia educacional, ou nas primeiras experiências de alfabetização, conscientização de adultos, como a de Angicos, Rio Grande do Norte, 1963. Freire ficou conhecido como educador, voltado para as questões do povo. Como o método Paulo Freire não trata apenas de alfabetizar, mas também de politizar, os alfabetizandos eram levados a perceber as injustiças que os oprimiam e a necessidade de buscar mudanças através de organizações próprias. Em abril de 1997, lançou seu último livro, Pedagogia da Autonomia, e em maio do mesmo ano, Paulo Freire acabou falecendo. Em 2012, por meio da Lei 12.612, de 13 de abril de 2012, foi declarado patrono da educação brasileira. Os trechos dessa biografia foram retirados do site Instituto Paulo Freire. Essa biografia autorizada que eu apresentei para vocês, ela é pequenininha, mas existem livros, como eu já disse, a respeito de biografia de pessoas diversas. Olha lá a biografia de Paulo Freire. Essa aí foi escrita por Ana Maria Araújo Freire. O nome desse livro é Paulo Freire, uma história de vida. Existem também as biografias não autorizadas. Por que será que elas têm esse nome? Acompanha comigo. As biografias não autorizadas despertam curiosidade do público. Podem possuir fatos que incomodam ou são considerados inverdades pelo biografado. Um caso emblemático foi essa biografia, o livro Roberto Carlos em Detalhes. Foi lançado em 2006 e foi recolhido das livrarias depois que o cantor recorreu à justiça alegando invasão de privacidade. Existem as autobiografias também. Existem biografias que são escritas em terceira pessoa e as autobiografias que a pessoa mesmo escreve sobre si, relatando fatos importantes e interessantes da sua vida. Mas é claro que existem profissionais competentes da área que podem escrever a autobiografia de alguém. Mas isso acontece quando a pessoa faz essa solicitação para esse profissional. Então vamos acompanhar algumas autobiografias? Olha lá. Mas antes, é importante você saber o que significa autobiografia. Auto, eu, bio, vida, grafia, escrita. Olha aí o exemplo. Essa é a autobiografia de Martin Luther King. Ele foi um dos maiores símbolos da luta por igualdade, justiça e paz da humanidade, que liderou uma revolução que mudou os Estados Unidos e influenciou o mundo inteiro por sua política de resistência e transformação social através da não violência. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Um outro livro que também trata de autobiografia é esse aí, que nós falamos desde o início da aula. É o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus.
Esse livro é uma obra autobiográfica, pois se trata de um diário. O livro reproduz o diário de Carolina Maria de Jesus, em que ela narra o seu dia a dia como favelada. Em seu relato, ela descreve a dor, o sofrimento, a fome, as angústias dos favelados. Seu texto é considerado um dos marcos da escrita no Brasil. Carolina Maria de Jesus utiliza uma linguagem objetiva e marcada pela oralidade, retratando assim a sua realidade. Nessa aula, nós falamos sobre o gênero textual biografia. Falamos que esse gênero textual é usado para contar a história de uma pessoa. Esse gênero ele aborda aspectos do personagem biografado e sempre conta fatos importantes dessa pessoa, inserindo aí todo o contexto social em que esse biografado vive. Conhecemos a história de Carolina Maria de Jesus. Falei para vocês sobre a história, a biografia dessa mulher e também do livro que ela escreveu. Apresentei para vocês alguns exemplos de biografia, como a de Paulo Freire, que é autorizada, e também mostrei para vocês aquelas que não são autorizadas, como a do Roberto Carlos. Falamos também sobre a autobiografia. Essa aí você não pode esquecer, é escrita sempre em primeira pessoa, pois a própria pessoa pode escrever sobre si mesma. É isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Converse com o seu professor, com a sua professora, a respeito de tudo que nós falamos aqui. Tenho certeza que o seu professor ou professora trará informações muito relevantes para você. E que tal escrever a sua autobiografia? Pode ser um desafio, né? É isso, eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!